Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje aqui falando sobre uma E98 da S10 Diesel, tudo bem? Bom, tô com a central aqui e tô com um TBI aqui para me mostrar para vocês aqui só figurativamente falando, tá? Em princípio, em primeiro lugar, nós vamos falar o seguinte. Quero agradecer aos imensos carinhos que tenho recebido do canal, das pessoas do canal, me ligando, parabenizando, falando da importância, ou seja, porque meus vídeos são para pessoas que estão começando, né? Aquele que é especialista nem vai olhar meu vídeo. Meus vídeos são para aquele que está iniciando, aquele que quer uma ajuda, que está precisando de um recurso, tá? Então, a primeira coisa, você vai colocar a central aqui, nessa posição, e vai identificar quem é a tomada A do meio, quem é a tomada C, que é essa aqui azul, e quem é a tomada AB, que é a tomada grande de 96 pinos, ok? Então, você vai analisar que dentro delas aqui vai estar a contagem lá do primeiro pino, ou seja, primeiro 1, 2, 3, 4, sequência, e vai dando sequência. Final, continua novamente, até chegar no pino 96, tá? Sempre que você for ler o diagrama elétrico, você vai ver lá A1, A2, A3, B1, B2, B3, ou B14, ou B15, ou C. Então, se for C, identificou que é essa tomada. Você vai testar por essa tomada. Se for A, você vai identificar que é essa tomada do meio. A fiação está aqui. Se for B, a fiação está nessa tomada aqui que aciona o componente. Ok? Agora vamos entender um pouquinho aqui o seguinte. Eu quero mapear, porque eu quero descobrir quem é o cidadão que é responsável nessa central por acionar esse motorzinho elétrico aqui dentro aqui do corpo de borboleta, beleza? Tá, então eu vou colocar uma ponta de prova do multímetro lá no pino correspondente, que diz que é o pino que vai para o componente, e vou com a outra perna aqui do multímetro, tá vendo aqui, ó? Vou colocar em escala aqui o multímetro aqui, ó, bipzinho aqui, e vou procurar aqui, ó. Nada. 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 Olha aqui, ó. Às vezes a gente passa batido porque passa muito rápido assim, ó. Ó, não deu bip, ó. Tá vendo? Olha só. O ideal é você fazer isso, ó. Com bem calma em cada pino. Tá vendo? Ó. Então, esse componente é responsável por acionar esse corpo, esse motor elétrico aqui. O pino na tomada B, o pino 90 e 91 aqui da central, do esquema elétrico, ou seja, se você olhar, vai diretamente para esse corpo de borboleta aqui, para essa tomada aqui, tá vendo? Para essa tomada aqui. Ok? Se você for fazer mais mapeamento, você vai descobrir que esses dois aqui são responsáveis pelos bicos injetores. 4 e 1 e 2 e 3, ok? E que essas válvulas, esses componentes aqui, tá vendo aqui, ó, são responsáveis pelas válvulas aquecedoras. Ou seja, uma válvula não acionou lá, não aqueceu, faz o mapeamento daqui, vê se ela está acionando direitinho, checa o esquema elétrico, se tiver tudo ok, um componente desse aqui está com problema, porque eles usam muito eles, ok? E isso pode danificar esses componentes aqui, ó. Então são 4 válvulas, são 4 componentes. Tá? Mapeado já, sem ter chance de errar de jeito nenhum. Tá? Então, é uma central de fácil acesso, você pode trabalhar com ela com facilidade. Tem muito fio? Tem muito fio, mas ela é muito boa para trabalhar. Não tem dificuldade nenhuma para você trabalhar. Tá? Você tem, por exemplo, aqui, ó, a tomada, ó, uma tomada. Outra coisa importante aí que eu queria falar para você é o seguinte, é que esse sistema, por exemplo, se você vai trabalhar, você precisa fazer o quê? Mapeamento, tá? Aprender a mapear uma central. A partir do momento que você aprende com esquema elétrico, as coisas vão ficar bem mais fácil para você, tá? Outra coisa também, verificar componentes, amado. Além disso, procurar analisar o esquema elétrico. Hoje,
a maioria das centrais, quase todas, eu acredito, das mais novas, estrategicamente, se você tem um problema na parte de ignição, se você tem um problema na parte de combustão interna do motor, se você tem um problema de fiação, bobinas, não é o caso dessa aqui, mas em alguns casos, ele vai fazer com que essa central corte o pulso e às vezes corta o bico injetor por estratégia da própria central do sistema. Para quê? Detectou um problema, ela vai e bloqueia o pulso do bico, para que não fique injetando combustível dentro da câmara e possa haver uma alta pressão, e isso pode causar um dano irreparável no motor, ok? Então, o importante é avaliar as condições do esquema elétrico, através do esquema elétrico, avaliar cada componente responsável do sistema de gerenciamento de combustível, de ignição, tá bom? Antes de você sair mexendo e trocando componentes de centrais, tá? Avalie primeiro, use um scanner para ver, às vezes cortou o pulso, você limpou a memória, voltou de novo normal, dificilmente vai ser a central com problema. Pode ser um problema lá do próprio carro, no motor do carro, ou um problema relacionado a esquema elétrico ou qualquer outra coisa, tá bom? Então não se esqueça de sempre estar corrigindo o esquema elétrico. Com um bom esquema elétrico você consegue mapear, saber quais são os componentes responsáveis por cada atuador. Nós chamamos de atuadores aqueles componentes que são gerenciados, acionados, tá? Chamamos de sensores aqueles componentes que acionamos eles, ou seja, que eles são acionados também. No caso, sensor de temperatura, você transforma o grau Celsius, temperatura, em voltagem. Por que isso? Porque a linguagem da central, eletronicamente, a central não pode saber qual é a temperatura de uma água que está lá dentro, se não for através de um sensor. Transformar o sinal Celsius, ou seja, temperatura, Celsius, que no Brasil usamos, em voltagem, ou seja, quanto maior a temperatura, menor é a voltagem. A mesma coisa é o ângulo de borboleta. O corpo de borboleta está lá mecanicamente. E aí ela usa um potenciômetro no corpo para quê? Para transformar e mandar esse sinal para a central dizendo numa linguagem eletrônica, ok? Tá. Nós podemos ter pressão atmosférica também através do MAP. Ela, mesmo o carro parado a nível de mar, ou seja, se você estiver lá Santa Catarina, o nível do mar é 1. Aqui nós estamos quase 1000 metros, sei, em Brasília. Aqui vai mudar essa pressão atmosférica e o MAP tem essa função de mandar essa informação para a central e dizer qual é a pressão atmosférica aqui, beleza? Então isso é importante para que você possa entender, tá? E saber que há um sistema gerenciado todo pelo software para que passe essa informação e gerencie o sistema. Tá? Então isso é o que eu queria falar hoje, um vídeo explicativo para você, bem para você entender como é e como são acionados os componentes através dos drives, ok? Isso é importante você entender dentro de um cronograma que você, vamos dizer, que você começa a trabalhar com central para começar a mexer, não tem dificuldade, mas precisa ter atenção e entender como funciona lá no carro, como funciona lá, senão você não vai entender como ela gerencia aqui o sistema, ok? Muito obrigado, e esse vídeo é para fechar esse dia de hoje aí. Um abraço e muito obrigado pelo grande acesso que eu estou tendo. Obrigado mesmo, já passamos dos 2.000 assinantes. Obrigado, pessoal!